Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas dúvidas frequentes e sobre alguns comentários aí em relação às redações que eu já recebi de vocês, tudo bem? Professora, é bom pesquisar sobre o tema antes de escrever? Então eu vi lá que é o tema. Eu devo ir lá pesquisar na internet sobre o tema, fazer anotações? Em geral, é bom sim pesquisar sobre o tema, porque você precisa ter conteúdo, você precisa formar a sua opinião sobre aquele tema para poder escrever sobre ele. Mas agora que vocês estão no terceiro ano do ensino médio, que vocês estão há pouquíssimo tempo do Enem, do vestibular, de terminar o ensino médio, eu proponho que a gente mude de fase nesse game. Agora a gente vai para a fase nível hard. Olhou o tema? Vamos fingir que a gente está no dia do vestibular. Olhou o tema? Escreve. No dia do vestibular, você não vai conseguir pesquisar sobre o tema. Ah, professora, mas então eu tenho que pesquisar dados ou eu tenho que inventar dados sobre os temas para colocar na minha redação? Não, você não precisa decorar nada, você não precisa pesquisar nada. O que que o Enem, o que que o vestibular, o que que os concursos todos querem de você quando eles te pedem para você fazer uma redação? Eles querem saber se você consegue organizar as suas ideias num texto escrito, se você consegue argumentar e defender um ponto de vista. Tudo bem? Então, não precisa ter nenhuma frase decorada, nenhum dado decorado e nem inventar nenhum autor ou nenhum dado. Precisa trabalhar com os conhecimentos que você tem, com os conhecimentos de mundo que você tem, com os conhecimentos escolares que você tem. Então, essa é a minha proposta: não pesquisar antes de escrever, para a gente treinar para o vestibular. Nível hard nesse game. Devo decorar repertório sociocultural? Não. Na minha visão, não, não deve. Você vai perder tempo decorando o repertório sociocultural, tempo que você poderia gastar em ler reportagens sobre temas atuais, escrever mais textos para praticar a sua escrita, né? A gente está aprendendo a escrever redação, não é simplesmente para o vestibular, é para a vida. Né? Escrever é para a vida. No seu trabalho você vai precisar escrever. Né? Então, melhorar a sua escrita, organizar as suas ideias no papel, é para a vida, para a sua vida. Por isso que a gente chama isso aqui de ensino de base. Então, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou usar o repertório sociocultural se eu não decorar? Você vai usar com as suas palavras. Então, você lembra de algum conteúdo que você aprendeu em filosofia, em biologia, em história, em matemática, em física, em construção civil, você lembra de algum repertório? Então você vai dizer, segundo estudiosos, e aí você vai falar esse conteúdo com as suas palavras. Tudo bem? Não precisa inventar nome de ninguém, não precisa decorar os nomes de todos os estudiosos de todas as áreas. Você precisa simplesmente conhecer alguma coisa sobre aquilo e falar com as suas palavras. E aí relacionar com o tema. Então, o Enem e os outros vestibulares, eles querem saber se você consegue relacionar um filme com o tema, uma música com o tema, um conteúdo que você já viu em alguma disciplina na sua escola com o tema. Relacionar essas duas coisas. Aprender a relacionar é muito, mas muito mais importante do que perder tempo decorando repertório sociocultural. Como colocar o texto da redação no Moodle? Esse ano não dá mais para anexar arquivo no Moodle, tá? Eu fechei essa opção. Por quê? Porque a gente foi orientado pelos meninos da TI a evitar ao máximo colocar arquivos anexados pelos alunos no Moodle para não sobrecarregar o nosso sistema. Então, lembra que o ano passado a gente ficou com o sistema sobrecarregado e lento e ninguém conseguia entrar e etc. Então, a gente está tentando evitar isso. Quando for só texto, não precisa anexar o arquivo. Precisa anexar o arquivo quando for um planejamento de uma casa, né? Que vocês vão fazer aí para as disciplinas da área técnica, quando for um mapa mental, que você tem que fazer o desenho,
Quando for só texto, você pode escrever no Word ou escrever lá no corpo, como se fosse o corpo de um e-mail, e ir salvando, e depois que o texto estiver pronto, você copia e cola lá no campo de resposta da redação no Moodle, tudo bem? Então, escreve em algum lugar, no Word, no seu e-mail ou em algum arquivo equivalente e copia e cola. Ai, professora, mas aí quando eu colo, não sai o espaçamento, aquele espaçamento no início de cada parágrafo. Aí você vai lá no Moodle e coloca espaço, 4 espacinhos, 1, 2, 3, 4, antes de cada parágrafo. Professora, como que eu faço para melhorar a minha escrita? Tenho que assistir mais aula de redação no YouTube? Não, amigo. Você precisa praticar, praticar e praticar. Então, escrevam bastante, reescrevam todos os textos que eu corrijo para vocês e mandem para mim, se vocês quiserem. Se quiserem, escrevam. A gente está escrevendo de 3 em 3 semanas, né? Escrevam um texto por semana, peguem aí de vestibulares anteriores as propostas, escrevam e me mandem uma vez por semana. Assim, você vai fatalmente melhorar a sua escrita. Tudo bem? E levem em consideração essas dicas que eu estou dando nas minhas aulas. E que eu dou também lá na correção, né? Quando eu corrijo os textos de vocês. Pessoal, sobre o espaçamento no início do parágrafo, professor, ele é obrigatório? Se eu não fizer, eu vou perder nota? E etc. Né? Já ouvi algumas dúvidas assim. Gente, o espaçamento no início do parágrafo é uma convenção linguística. É a mesma coisa que dá um espaço entre uma palavra e outra. Ele facilita a leitura e muitas vezes ele é imprescindível. Imagina se eu escrever todas as palavras juntas. Fica quase impossível de ler, né? Então, sim, é preciso colocar o espaçamento no início do parágrafo sempre. Se você não coloca, alguns vestibulares não descontam nota, alguns descontam. Mas o que que acontece? Se você escrever até o final da linha e começar um novo parágrafo na linha seguinte, como que o leitor vai saber se você continuou no mesmo parágrafo ou se você começou um novo parágrafo? Ele não vai saber nunca, né? Então, você precisa dar esse espaçamento, nem que seja pequenininho, né? Não precisa ser grande, pode ser pequenininho, mas ele precisa indicar para o leitor que você está iniciando um novo parágrafo. Estruturação do texto. A estruturação do texto é a construção de um raciocínio, como eu falei para vocês no outro vídeo, né? Se vocês não viram ainda, vejam o vídeo sobre isso que está nessa mesma semana. Então, a estruturação do texto precisa ser a construção de um raciocínio, precisa ser uma explicação do porquê você tem aquela opinião, com que argumentos você está defendendo aquela opinião, né? Então, eu preciso ter sempre a introdução para dizer para o meu leitor qual é o assunto, o desenvolvimento para desenvolver a minha argumentação e a conclusão para reafirmar a minha opinião. Sobre linguagem informal, internetês, gíria, etc. Pessoal, o texto dissertativo precisa considerar o português formal. Então, você não pode escrever do jeito que você escreve na internet. Você não pode escrever do jeito que você escreve numa mensaginha de WhatsApp para o seu amigo. Precisa ser formal, sem abreviação, sem palavras como coisa, por exemplo, a palavra coisa, que pode significar qualquer coisa no mundo, né? Então, é muito informal. Substituir por uma palavra específica, né, daquele contexto, que pode ser praticamente qualquer palavra no mundo, né? Então, tem que ver dentro daquele contexto por qual palavra você pode substituir, por exemplo, a palavra coisa, porque não é adequado, não é que é errado, isso é certo, isso é errado. Não, não é isso. Algumas coisas são adequadas para determinado contexto, por exemplo, você usar abreviação, palavras informais dentro de um contexto de grupo de WhatsApp, adequadíssimo. Agora, dentro do seu texto dissertativo, não é adequado. Por hoje é só. Fiquem ligados aí nas cenas dos próximos capítulos. Um beijo, contem sempre comigo.
Qualquer coisa, tô no Zap. Ó, isso aqui é o que você não pode fazer, né? No seu texto dissertativo. Qualquer coisa, tô no Zap. Tudo bem? Valeu, até mais!